Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro com conhecimento. Hoje, na nossa aula, será de geografia e comentaremos uma parte da habilidade 404. Você já parou para pensar quantos habitantes tem o planeta? Como os seres humanos aumentaram o número de habitantes no mundo? Quais são as relações históricas que o aumento populacional tem? O mundo consegue suportar o grande número de habitantes? Existe uma relação entre o envelhecimento da população e a reforma da Previdência? Tudo isso vamos observar na aula de hoje. Vamos falar hoje sobre alguns conceitos demográficos. O primeiro deles, a demografia é o estudo da população e suas dinâmicas, analisando a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, crescimento vegetativo e a taxa de fecundidade. Vamos analisar primeiramente a taxa de natalidade. É um indicador que representa o número de nascidos vivos no período de um ano, excluindo o número de crianças que nasceram mortas ou que morreram logo após o nascimento. Representa a relação entre os nascimentos em um ano e o número total da população. Vamos abordar também a taxa de mortalidade, que é um indicador que representa o número de óbitos ocorrido no período de um ano. Essa taxa é calculada a cada 1000 habitantes e reflete a relação entre o número de mortos anuais e a população total de um determinado lugar. Esse resultado é dado em permilagem. Vamos agora abordar sobre o crescimento vegetativo. Por meio das taxas de natalidade e de mortalidade, é possível calcular o crescimento vegetativo de uma população, também chamado de crescimento natural. Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. A taxa de fecundidade é obtida pela relação entre o número de nascidos vivos e a população feminina, em idade reprodutiva, considerando-se nessa condição. Segundo o IBGE, é representada pelo período reprodutivo entre os 15 a 49 anos. No Brasil, essa taxa tem caído nas últimas décadas. A população mundial está chegando a 8 bilhões de habitantes. Este aumento da população deve-se principalmente a melhorias dentro das questões sanitárias e uso de medicamentos. O período após Segunda Guerra Mundial, conhecido como Baby Boom, foi um fenômeno mundial de crescimento populacional relacionados aos fatos acima e que faz surgir a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana defende o controle de crescimento populacional para conter o avanço da miséria nos países subdesenvolvidos. A teoria, ou neomalthusianismo, como é conhecida, é uma teoria demográfica desenvolvida a partir da reelaboração das ideias do pensador inglês Thomas Malthus. Neste momento, vários países começaram a adotar as políticas defendidas pela Organização das Nações Unidas. A adoção pelos Ministérios da Saúde dos demais países subdesenvolvidos na distribuição de preservativos ou de métodos anticoncepcionais são exemplos da teoria neomalthusiana estabelecidas em países subdesenvolvidos. No atual momento que estamos, observamos que essas medidas já estão produzindo um impacto com a diminuição da taxa de fecundidade. Essa situação está acarretando num envelhecimento da população, onde a expectativa de vida está aumentando no país e, por outro lado, o número de crianças vem diminuindo. Esses dois movimentos têm como resultado o envelhecimento da população. De um lado, temos a explicação onde as questões médico-sanitárias têm melhorado a vida das pessoas e aumentado a expectativa de vida, e por outro lado, temos uma oportunidade de planejar quantos filhos uma família pode ter. As questões que estão relacionadas aos instrumentos anticoncepcionais que auxiliam a planejar o número de familiares. Todo esse quadro que nós temos mencionado vai incluir duas situações novas para o país.
dois conceitos que nós vamos também trabalhar. Um é a PA, que é população economicamente ativa, que são as pessoas que estão em idade para trabalho. E outra é o PEI, que é a população economicamente inativa. Com o crescimento da população idosa, nós temos o crescimento da PEI, que é o número de pessoas que estão em estágio de aposentadoria. O crescimento da população idosa é que levará ao envelhecimento populacional. De 3,1% em 1970, as pessoas com 65 anos ou mais anos de idade deverão corresponder em 2050 a aproximadamente 19% da população brasileira. A população idosa, por sua vez, sofrerá uma profunda mudança em termos de sua distribuição interna, tanto etária quanto entre os sexos. Se este ritmo populacional permanecer, teremos quase 2 mulheres para cada homem. Isso se deve por quê? Porque a expectativa de vida entre os homens é menor do que a expectativa de vida entre as mulheres. Várias razões estão relacionadas a esse contexto, como a falta de cuidado que os homens têm com sua saúde e algumas doenças que atingem a população masculina, além do contexto onde o homem se coloca muito mais em perigo que a mulher. Toda essa situação do envelhecimento da população trará para nós um quadro que teremos que pensar sobre o planejamento urbano, onde pensarmos que será que as cidades estão preparadas para receber esse contingente populacional de pessoas mais idosas? As ruas estão acessíveis a essas populações que vão ter problemas de locomoção? Alguns estados e algumas cidades já têm feito reformas urbanas para se adequar a essa nova situação de população mais idosa. Além de todo esse quadro que nós estamos mencionando, também temos que pensar sobre a questão das aposentadorias. A Previdência Social, que é um sistema que ampara as pessoas que estão na fase de aposentados, ela não tem condições de arcar com todo esse contingente populacional. Por isso, então, que foi anunciada por vários governos a reforma previdenciária. No entanto, essa reforma, que é muito debatida pela sociedade e polêmica por muitos, ela tem aí uma série de resistências, porque ela pode beneficiar uma certa quantidade da população e também prejudicar uma outra quantidade de população. Essa perspectiva interfere nas projeções de crescimento do país e resulta em um novo olhar dos governantes. Uma das repercussões destas questões está relacionada à polêmica reforma da Previdência Social, que, devido aos números apontados, terá um cenário de aumento no número de benefícios concedidos. Ainda temos que considerar que o número de pessoas contribuindo para o sistema será menor, pois teremos uma diminuição no número de pessoas economicamente ativas, PA, e um aumento do número de pessoas economicamente inativas, PEI. Portanto, trata-se de um desafio para os governantes brasileiros lidar com este novo cenário, levando em consideração o contexto histórico brasileiro, onde o Estado já possui seu orçamento comprometido com a dívida pública e terá que gastar com infraestrutura para a adequação das cidades e investimentos no setor de saúde e demais locais. Portanto, trata-se de um desafio para os governantes brasileiros lidar com este novo cenário, levando em consideração contexto histórico brasileiro, onde o Estado já possui seu orçamento comprometido com a dívida pública e terá que gastar com infraestrutura para a adequação das cidades para essas populações, investimentos no setor de saúde e outros investimentos que irão surgir. Sobre as nossas perguntas do início do vídeo, falando sobre o mundo pode suportar essa quantidade de população que nós temos no mundo? Vamos pensar, será que a teoria neomalthusiana está correta?
será que realmente o problema que vivemos é o número de habitantes? Sabemos que o mundo consegue produzir alimento suficiente para a população que está aí, mas, no entanto, nem todas as pessoas têm acesso a esses alimentos. Uma crítica feita pelo teórico Karl Marx observa que o problema não é o número de habitantes e nem a produção de alimentos, mas sim a distribuição desses alimentos entre as populações. Infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que, por questões econômicas, não conseguem adquirir alimentos e, por isso, elas entram dentro dessa dinâmica de fome. Assim mesmo, como são pessoas que não conseguem e não têm acesso à informação para poder planejar e construir as suas famílias. Não é à toa que é nos países subdesenvolvidos que observamos um crescimento populacional. Hoje, a grande mancha da população se dará dentro do continente africano, onde as melhorias médico-sanitárias chegaram, mas ao mesmo tempo não chegaram dispositivos como questões relacionadas a anticoncepcionais, a questões de preservativos. Todos esses medicamentos, todo esse cenário poderia auxiliar a controlar a população nessa faixa do planeta. Mas, como esses medicamentos e essas questões são caras, infelizmente estão só disponíveis em uma parcela dos países, sendo eles desenvolvidos ou até alguns com certo nível de crescimento do PIB conseguem adquirir esses produtos. Portanto, nós temos hoje um grande cenário onde a Europa, países europeus terão uma população cada vez mais velhas e países do continente africano cada vez populações mais jovens. Demografia. Os conceitos, teorias demográficas, gráficos, distribuições da população, estatísticas relacionadas ao mundo e ao Brasil, além de temas como o crescimento populacional e as questões relacionadas principalmente à economia, tanto quando tange no setor da previdência social e o número de pessoas trabalhando, são questões que estavam sendo abordadas nesse vídeo. A transição demográfica, diferentes fases ou etapa, grupo de países que compõem essas faixas, problemas observados em cada etapa e também um pouco sobre as questões que envolvem as teorias, como a teoria neomalthusiana e também uma teoria que critica a neomalthusiana como a teoria proposta por Karl Marx. Na aula de hoje falamos o conceito de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo e taxa de fecundidade. A partir desses conceitos, podemos entender sobre características da população. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima aula.